O arcebispo Carlo Maria Viganò explica o que é e o que não é um cisma. O cisma é um pecado contra a unidade da Igreja. Consuma-se quando um batizado se recusa a submeter-se à autoridade do Romano Pontífice e a permanecer na comunhão de fé e caridade da Igreja Católica. Mas o que acontece se, em vez de um Papa que defende e governa a Igreja, na Cátedra de Pedro há um usurpador que a destrói sistematicamente, eleito e nomeado fraudulentamente pela máfia de St. Gallen, precisamente para este fim? A Igreja Católica está ocupada por um corpo estranho que a ela se sobrepõe e a obscurece como em um eclipse. Este corpo estranho não é a Igreja, mas a anti-igreja do falso profeta, e como tal, não é possível estar em comunhão com ela. O arcebispo revela a posição dos católicos contemporâneos que se tornaram reféns do apóstata Bergoglio. Após a publicação da declaração Fiducia Supplicans, encontraram-se em uma falsificação sinodal da Igreja Católica que proclama um anti-evangelho sodomítico. Os católicos pertencem à Igreja Católica, não à sua falsificação conciliar e sinodal, da qual Bergoglio é a cabeça. É Bergoglio quem está em estado de cisma com a Igreja, da qual diz ser Papa, e como herege e cismático, não tem, nem pode exercer nenhum poder, nem exigir nenhuma obediência. O arcebispo Viganò fala do abuso dos tribunais eclesiásticos. Reitero, no entanto, que o uso do poder judicial para fins políticos que testemunhamos na esfera civil, especialmente nos Estados Unidos da América, se reflete na esfera eclesiástica, através de sanções canônicas, instrumentais e enganosas. O arcebispo aponta a pena inválida que abre um precedente que serve a Bergoglio para intimidar outros bispos e padres para que se calem. A excomunhão contra mim, embora manifestamente inválida e nula, constitui uma forma de repressão da dissidência e deveria servir de dissuasão para os outros. Estou convencido de que eu teria falhado gravemente em meus deveres de bispo e sucessor dos apóstolos se tivesse continuado em silêncio, como, infelizmente, fazem todos os meus irmãos bispos. O arcebispo mostra que a influência de Satanás é mais eficaz quando pode abusar das estruturas oficiais. Quero chamar a atenção para um elemento fundamental e muito importante. Devemos compreender que o golpe de mestre de Satanás, inimigo jurado da Igreja, foi produzido através da apropriação da autoridade e do abuso do poder a ela ligado, de modo que a sua ação desintegradora tivesse todas as aparências de legalidade, pelo menos formal. O arcebispo Viganò compara o Concílio Vaticano II a uma bomba relógio. O Concílio Vaticano II se constituiria no instrumento legal para colocar o explosivo nos cimentos da Igreja, para depois detoná-lo. Tinha que parecer um concílio. Tinha que dar a ideia de ter a mesma autoridade do Concílio de Nicéia ou do Concílio de Trento. Mas, ao mesmo tempo, não podia definir como verdades, nas quais é preciso crer, as heresias que o magistério já tinha condenado. O arcebispo Viganò destaca o método do concílio para promover secretamente as heresias, nomeadamente a ambiguidade dos termos. Então, insinuavam esses erros com o equívoco, com formulações deliberadamente imprecisas, que no momento oportuno pudessem servir de base para realizar a revolução. Continuamos falando do concílio, mas deveríamos ter a honestidade de reconhecer que para a Igreja Conciliar, nascida com o Vaticano II, só existe um concílio, o qual supera em autoridade e importância
os 20 concílios ecumênicos da Igreja Católica. Este concílio é uma anomalia, porque foi utilizado com um propósito subversivo, sob a aparência formal de um ato solene da Igreja e com a imperatividade, além da autoridade, do Papa e dos padres conciliares. O arcebispo Vigano revela que o Concílio Vaticano II criou as condições prévias para a atual revolução bergogliana dentro da Igreja e para a transformação da Igreja em uma anti-igreja da nova era. Trata-se de um projeto maçônico. O objetivo do Vaticano II era criar as premissas doutrinárias, não necessariamente explícitas e muitas vezes escondidas em formulações ambíguas, para revolucionar a Igreja, protestantizando-a e secularizando-a, para poder conduzi-la à união sincrética de todas as religiões. E este é o projeto da maçonaria, a religião ecumênica e inclusiva da humanidade. O arcebispo Vigano destaca o programa estabelecido pelo concílio, a saber, a destruição do propósito divino e da essência da Igreja. O Concílio Vaticano II espalhou-se na Igreja como um câncer, comprometeu todo o corpo eclesial, em todas as ordens e em todos os graus, nas suas instituições e estruturas, à subversão da sua Constituição Divina. O novo catecismo, o novo Código de Direito Canônico, a nova missa, os novos sacramentos, o ensino nos seminários e nas universidades, a pregação nas paróquias, as atividades das associações católicas, a vida religiosa nos conventos e mosteiros, tudo foi manipulado e remodelado de acordo com o paradigma conciliar. Os resultados estão à vista de todos. O arcebispo salienta que, ao violar um princípio fundamental, isto é, o fim último da existência da Igreja, o concílio desqualificou-se a si mesmo. Assim como a autoridade do Papa não pode ser usada para destruir o papado, tampouco a autoridade magisterial de um concílio pode ser usada maliciosamente para destruir a Igreja. Perde, ipso facto, a sua autoridade, pois inverte a sua razão de ser, ou seja, o seu fim último. Agora que vemos os frutos perniciosos, dos quais não podemos duvidar, a rejeição do concílio herético é dever de todo bispo e de todo sacerdote. A minha rejeição do concílio é motivada precisamente pelo fato de que este concílio contradiz o magistério infalível e os 20 concílios ecumênicos anteriores. 20 anos depois do concílio, o então cardeal Ratzinger, em uma entrevista com Messori, apontou o seu fruto trágico. As vocações religiosas tinham desaparecido e, em particular, o cardeal citou uma estatística desastrosa do Quebec. A razão era que a oração nos conventos e mosteiros havia sido substituída por meditações orientais e a vida espiritual pela psicologia. Todos se referiam ao Vaticano II. Principalmente as freiras sofriam uma crise existencial e abandonavam em massa os mosteiros. De fato, não havia novas vocações. Mas dizer a verdade, tal como pode-se dizer agora, não era possível naquela época. Hoje, vemos os frutos perniciosos, especialmente a atividade destrutiva de Bergoglio, que quase não encontra resistência por parte dos bispos e que culminou na promulgação do novo anti-evangelho e com a separação, através de fiducia supplicans, da doutrina católica ortodoxa, isto é, da Igreja de Cristo. Bergoglio continua abusando da autoridade suprema da Igreja para conseguir a sua autodestruição. Estes são os fatos, e é necessário refletir seriamente sobre eles e identificar a raiz envenenada, ou seja, o Concílio Vaticano II.
O arcebispo Carlo Maria Viganò chamou aberta e corajosamente o concílio do que ele era e do que ele é, a saber, herético e inválido. Fê-lo com toda a responsabilidade e o amor pela Igreja Católica, com o desejo da sua renovação interna e externa. O Concílio Vaticano II abriu a porta para a panheresia do modernismo. 2. Com a publicação de Nostra Aetate, introduziu na Igreja o sincretismo destrutivo, com o paganismo e a antimissão do paganismo, ligada ao pecado contra o primeiro mandamento. 3. Utilizou o método dos termos ambíguos nos seus documentos, dando assim a oportunidade de questionar todas as verdades sobre as quais se funda a Igreja. 4. Com o assim chamado adornamento, abriu a porta ao espírito do mundo e expulsou do interior da Igreja o espírito da verdade, unido ao verdadeiro arrependimento. 5. Proibiu a verdadeira apologética na Igreja e, assim, deu origem à difusão massiva de heresias. Bergoglio diz que só está aplicando consistentemente o programa do Concílio Vaticano II. Por isso, de acordo com o espírito do Vaticano II, ele transformou a Igreja Católica em uma pseudo-igreja do Anticristo, através da assim chamada Declaração Doutrinária Fiducia Supplicans. Chegou a hora de fazer a verdadeira penitência, de regressar às fontes sãs da doutrina católica, que nos assegura a salvação eterna e, consequentemente, de renunciar a Bergoglio e a sua seita. Qual é a mensagem do arcebispo Viganò para os fiéis? A Sagrada Escritura nos alerta sobre o reino do Anticristo, que será estabelecido em todo o mundo no fim dos tempos, e sobre o papel do falso profeta na manipulação das massas. É difícil não ver a preparação de tudo isto na ideologia globalista que encarna o projeto sinárquico da maçonaria e na submissão total dos líderes da Igreja bergogliana a este projeto. O arcebispo sublinha a verdadeira missão da Igreja, a saber, salvar as almas e restaurar o reino de Cristo. Aqui, não estamos falando de questões obscuras, mas dos próprios fundamentos da fé católica. A unicidade da Igreja como instrumento de salvação, a sua missão de conversão das almas a Deus e a necessidade de restaurar a realeza social de Cristo, como única salvaguarda contra toda tirania, tanto temporal como espiritual. Por fim, o arcebispo fala da perseguição anunciada no livro do Apocalipse e alerta sobre os falsos profetas que conduzem à unidade com o espírito do mundo. Antes da segunda vinda de Nosso Senhor, a Igreja, que é o seu corpo místico, deve passar por sua paixão em uma perseguição feroz. A Sagrada Escritura o diz claramente, em particular,
o livro do Apocalipse de São João. Isto deve fazer-nos compreender a importância de dar testemunho de Cristo e denunciar os falsos profetas que tentam persuadir-nos a fazer pactos com o mundo.